E a rede social X voltou a operar no Brasil para a maioria dos usuários, depois de ser bloqueada por uma decisão judicial. A plataforma driblou a ordem do Supremo Tribunal Federal ao adotar uma tecnologia chamada proxy reverso, que redireciona o tráfego dos usuários para os servidores de uma empresa que protege e otimiza o desempenho de vários sites ao redor do mundo. Com essa mudança, o X conseguiu contornar os bloqueios, pois a nuvem é amplamente usada por muitos serviços essenciais no Brasil, como sites de bancos e até mesmo do governo federal. O bloqueio específico da rede social, que antes parecia eficiente, eficaz, agora se tornou um desafio muito maior para a Anatel, uma vez que qualquer ação poderia ter consequências muito amplas, como, por exemplo, tirar do ar sites de bancos e do próprio governo. O STF e a Anatel se pronunciaram sobre o suposto desbloqueio do X, afirmando que o funcionamento se deu por instabilidade nos sistemas e negaram que tenha ocorrido qualquer ordem de ministros da Corte para liberar o funcionamento da Big Tech. Fato é que muitas pessoas relataram que conseguem entrar normalmente no X e até já fizeram postagens na rede social. Vamos chamar os nossos comentaristas? Roberto Mota ao vivo, conectado com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Alguns veículos optaram em usar a palavra drible, né? Até tem isso na nossa manchete. Outros acabam apostando mais no uso de uma nova tecnologia ou atualização de sistemas, enfim. O que lhe parece? O que a gente precisa considerar? Parece uma provocação mesmo de Elon Musk e a justiça brasileira? De forma nenhuma, não me parece isso. Primeiro, ninguém sabe explicar exatamente o que foi que aconteceu. Há algumas explicações possíveis, mas ainda não há nenhuma versão oficial. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa audiência, que cada dia se surpreende mais com as coisas que acontecem no Brasil. O fato é que o X voltou a funcionar, voltou a ser acessável para muita gente durante o dia de hoje. Algumas pessoas ainda não conseguem acessar o X. Aparentemente, isso depende da sua operadora telefônica, da rede em que você está. E, como eu disse, não está claro o que foi que aconteceu. Há uma explicação sendo dada que, do ponto de vista técnico, ela faz muito sentido, mas ela não é necessariamente verdadeira. Há quem diga, inclusive, que essa mudança técnica que foi feita não tem absolutamente nada a ver com a situação do Brasil. Foi simplesmente uma mudança técnica, como acontece frequentemente em empresas desse porte. Quando eu era adolescente, Caniato, eu gostava muito de ficção científica. E um dos meus escritores favoritos se chama Arthur C. Clarke. E ele tem uma frase famosa. Ele disse o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Então, para quem não entende nada de tecnologia, tudo é um mistério e assim vai permanecer até que a gente saiba qual é a versão oficial do que aconteceu. Um dos principais assuntos do dia, o Twitter voltou a ser acessado, ou a rede social X, por muitos brasileiros. O Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Pude acompanhar o relato de pessoas, colegas nossos, inclusive, dizendo que puderam entrar na rede social, muitos posts sendo feitos por várias contas, enfim. E as especulações, né? Se isso teria sido uma artimanha de Elon Musk e do seu time de tecnologia do X, ou se foi uma mera atualização que acabou impossibilitando o bloqueio por parte dos setores responsáveis aqui do Brasil. Queria sua reflexão sobre esse episódio. Caniato, é só agora algum burocrata lá de Brasília fazer um papel qualquer, alguém assina e pronto, resolve tudo, porque é assim que eles acham que as coisas são resolvidas no mundo digital, no mundo virtual que vivemos. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, a tecnologia é algo bastante mais complexo do que as pessoas comuns entendem. Eu entendo muito pouco
né? Uso as redes sociais para me comunicar, para me expressar. Vivo hoje fora do Brasil, onde tenho absoluta liberdade para dizer o que penso, a hora e na plataforma que melhor me convier, mas o Brasil passa por esse momento de não saber lidar com a força das redes sociais. E aí a gente vê decisões sendo tomadas aonde acreditam os tais burocratas que basta assinar um papel que tudo se resolve. E não é assim. A tecnologia tem as suas tramas, as suas formas, a sua lógica que é própria dela. E muitas vezes o que acontece é que, por razões diversas, aquilo que ontem valia, hoje não vale mais, o caminho que ontem a informação percorria, hoje já mudou. E pode ser que realmente você consiga, de um dia para o outro, ter um acesso que até então não estava mais habilitado. Agora, o que é importante é que haja um reconhecimento de que esse caminho adotado não é o caminho razoável. Não adianta simplesmente tentar fazer calar uma série de pessoas, milhões de brasileiros, dezenas de milhões de brasileiros que estavam usando uma plataforma de opinião, como é o caso do X, para se expressar pela primeira vez, estavam se sentindo numa condição de se expressarem para que as pessoas pudessem saber o que elas pensam. E aí a gente vai dizer, olha, mas essas opiniões nos são favoráveis, são contra nós? A gente gosta ou a gente não gosta? Isso pouco importa. São ofensivas? Bom, a lei está aí, né? Difamação, calúnia, tantas outras leis que existem justamente para... Travou o sinal do Cristiano Beraldo, daqui a pouco ele volta, vai concluir, inclusive, o raciocínio, a reflexão dele sobre esse desbloqueio do X. O Beraldo voltou. Beraldo, houve uma rápida interrupção, você ficou congelado. A fotografia estava bonita, mas eu vou pedir para você só concluir seu raciocínio, por favor. Então é isso, Caniato. Essas coisas não acho que foi um grande esquema para liberar, né, criar aí um atalho para se acessar a rede. Suponho que seja algo realmente próprio dessa dinâmica que existe no mundo virtual e que em algum momento isso vai ser corrigido. Luiz Felipe Dávila também está com a gente, vai trazer suas impressões dessa que é uma das principais notícias do dia, surpreendeu tanta gente, né? Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, como bem lembrou o Mota, né? Porque os sistemas de bloqueio não estão funcionando ou funcionam parcialmente, mas muitas pessoas relataram que conseguiram entrar na rede social, fizeram o login e até publicaram mensagens, enfim. O que lhe parece de tudo isso? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Sabe o que parece, Caniato? Eu não sei se nós vivemos no mundo virtual da política, que acha que decide as coisas, como bem disse o Beraldo, numa canetada, ou se é o mundo virtual da tecnologia, que está sempre muito mais à frente do Estado, das leis e das decisões burocráticas. Parece um pouco aquele filme Matrix, né? Nós não sabemos hoje o que está por trás. Se é a tecnologia já manipulando uma nova realidade ou se é os governos achando que podem controlar a tecnologia com suas canetadas. O fato é que o X voltou a funcionar e ninguém entende muito bem por quê. Parece essas forças misteriosas da tecnologia que superam as decisões legais. Mas isso tem um ponto muito importante. O ponto é que os usuários da rede, como cidadãos brasileiros, não toleram tipos de censura. Por todo lugar, o Mota sempre gosta de comentar, que ele anda pelo Rio de Janeiro, por todos os lugares que nós andamos, nós somos abordados pelas pessoas que criticam qualquer forma de censura. As pessoas querem manifestar o seu pensamento, as suas crenças, e por isso, tudo que tem a ver com o cerceamento de liberdade de expressão é, na verdade, hoje um tiro no pé, porque as redes sociais se fez um bem ao mundo, é dar voz às pessoas.
Toda vez que se tenta caçar a voz das pessoas, o que se faz a política, principalmente a política democrática, é dar um tiro no pé, porque isso faz com que as instituições percam a credibilidade de atuar como deveriam atuar, isto é, como defensoras da liberdade de expressão e não como cerceadoras dessa liberdade. Pois é, agora, Mota, eu vi também muitos questionamentos de pessoas que levantaram a possibilidade de ter sido uma artimanha da empresa de tecnologia criar um dispositivo para inviabilizar os bloqueios que tinham sido acionados. Enfim, me parece pouco provável para uma empresa desse tamanho, que, imagina, movimenta bilhões de dólares por ano, fazer alguma coisa simplesmente para espezinhar ou expor a Suprema Corte Brasileira. Mas caso essa hipótese seja verdadeira, fica assim claro e nítido que o tempo de uma empresa de tecnologia é um, de um burocrata que toma uma decisão é outro, né? Se porventura houver uma competição, certamente o burocrata vai estar sempre atrás, né? Eu diria que sim, Caniato. Essa é uma situação extremamente complicada, né? Tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista jurídico. Eu vou agora correr o risco aqui de dizer besteira, porque eu realmente não compreendo. Agora, até onde eu me lembro, do ponto de vista jurídico, essa empresa, ela nunca recebeu uma ordem para sair do ar, não é? Pelo que eu me lembro, o que aconteceu foi que houve uma determinação da Justiça brasileira para que as operadoras de telecomunicação tirassem o acesso dessa empresa. Então, ela nunca recebeu, pelo que eu me lembro, né? Ela nunca recebeu a determinação saia do ar. Ela foi tirada do ar. Então, eu não vejo, né, mesmo que ela tenha feito alguma coisa de propósito para voltar para o ar, o que eu repito, está longe de ser evidente que foi o caso aqui. Mesmo que ela tivesse feito isso, não me parece que ela estaria violando nada, já que ela nunca recebeu essa ordem. E aí eu acho que a gente vê nessa luta da tecnologia com a burocracia uma diferença importante, Caniato, entre o mundo do que a gente chama de ciências exatas e o mundo do que a gente chama de ciências humanas, né? As ciências exatas independem da opinião das pessoas. Apesar de, por exemplo, na União Soviética terem criado lá uma matemática comunista, mas 2 e 2 é igual a 4 em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Agora, se você pegar, por exemplo, o conceito de liberdade, de democracia, de livre expressão, de Estado de Direito, isso varia de um país para o outro, de uma época para outra, né? Do meu ponto de vista, como cidadão, como eleitor, como pagador de impostos, a proibição imposta ao X, a retirada do acesso ao X, não faz nenhum sentido lógico, nem moral, nem jurídico. Não se pode tutelar a liberdade de 22 milhões de pessoas, de 22 milhões de brasileiros que contavam com essa rede para a sua educação, para o seu entretenimento, para fazer negócios, para se informar, para se comunicar. Por isso, Caniato, se você me perguntar que dia é hoje, eu responderei: hoje é quarta-feira, hoje é quarta livre. Tá certo, é isso aí. E você, Beraldo, claro que a gente não sabe exatamente quais serão as consequências desse episódio, ou mesmo da suspensão do X. É difícil prever ou projetar quais serão as discussões que nós iremos acompanhar quando falamos de possibilidade de regulação das redes sociais. O que será das pessoas que costumam utilizar esse tipo de tecnologia para emitir suas opiniões? Enfim, muita coisa pode acontecer. A gente vê muitas discussões acontecendo no âmbito do Congresso Nacional. Tem um projeto que muito possivelmente possa avançar, que tem o objetivo de regulamentar as redes sociais. De que maneira esse episódio do X contamina aquelas discussões que vinham sendo feitas no sentido de é preciso sim regular as redes sociais, estabelecer limites, só que não adianta, isso sempre acaba resvalando no seu direito de emitir sua opinião. Isso tem um nome também, né, Beraldo? Censura, né?
Pois é, Caniato. E é engraçado que a censura agora é defendida por aqueles que foram censurados no passado e fizeram da luta contra a censura uma causa de vida ou uma causa de um momento de vida. Agora, muitos desses já conseguiram mandato, já construíram um patrimônio, já estão por cima da carne seca e usam justamente esse instrumento para pressionar os seus opositores. A história se repetindo, mas agora os lugares estão cruzados, estão trocados. Essas pessoas que foram cerceadas, essas 22 milhões de pessoas, de brasileiros que usavam a rede social X para se manifestar, essas pessoas elas não vão para casa e ficam lá tranquilas e dormindo tranquilas e esquecem do assunto. Essas pessoas vão carregar com elas uma absoluta frustração porque foram caladas. Às vezes era uma pessoa com 20 seguidores, com 100 seguidores, com 200 seguidores, mas para ela, que nunca foi ouvida por ninguém, poder expressar a sua opinião para 20 pessoas, e talvez uma dessas 20 simpatizou com a opinião dela e repostava a sua opinião, dessa vez para mais 200, 500 pessoas, que aí repostava de novo e, de repente, essa pessoa que nunca foi ouvida por ninguém tinha a sua opinião sendo vista, sendo conhecida por milhares de pessoas, de forma orgânica. É claro que grandes figuras poderosas da nação, que achavam lindo postar coisas no Twitter para dizerem que ali estavam sendo figuras modernas, atualizadas, que estavam usando a rede social para comunicar fatos e tal, essas pessoas têm ojeriza à crítica. Cada vez mais, quanto mais passa o tempo, elas se ofendem com a crítica, não pelo teor da crítica, mas muitas vezes pela ousadia de quem postou, quem tornou pública uma crítica contra ela. E é essa a dinâmica que irrita, essa é a dinâmica que está sendo combatida aqui. Só que a crítica, Caniato, permanecerá. Essas 22 milhões de pessoas com opiniões muito fortes, a favor ou contra, de um lado ou de outro, essas pessoas reforçarão a sua opinião. Elas terão mais vivos esses sentimentos que foram calados, mas em algum momento, de alguma forma, elas vão encontrar uma maneira de se manifestarem. E aí é que pode ser pior, porque essas manifestações, elas podem não ser mais feitas na reserva de um quarto, de uma sala, ali tranquilos enquanto aguardam silenciosamente numa consulta médica. Talvez agora essas manifestações sejam mais e mais manifestações públicas e barulhentas. E aí o efeito disso contra essas pessoas que estão usando a espada do poder para calar os outros, o efeito será muito mais duro. Eu escutei o posicionamento de alguns juristas justamente para tranquilizar as pessoas que eventualmente tenham clicado no aplicativo do X no seu celular e tenham acessado e tenham até postado, não haveria nenhum tipo de problema, uma vez que elas não se utilizaram de um subterfúgio para descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se alguém utilizou um subterfúgio, pode ter sido o X, ou então simplesmente a tecnologia da Anatel, das autoridades brasileiras, não foram capazes de bloquear o acesso do X, porque talvez tenha adotado uma outra tecnologia. Então, esse me parece o entendimento de grande parte dos advogados. Diante disso, muitas pessoas curiosas aqui da audiência, Beraldo, eu vou excluir você da pergunta que você acessa diariamente. Você, Mota, fez o teste? Deu certo? Conseguiu acessar ou não? Eu posso não responder essa pergunta, Caniato? Posso contar com a presença do meu advogado aqui antes de responder? Não, estou brincando, é lógico que eu vou responder. Eu estava para pegar o avião quando comecei a receber uma chuva de mensagens. Eu estava em São Paulo, voltando para o Rio, e de repente comecei a receber uma chuva de mensagens.
o X voltou, o X voltou. E eu, muito desconfiadamente, fui lá, né, com bastante calma, dei uma clicada lá no xizinho e, puf, apareceu, realmente, voltou e até agora está funcionando. Eu, quando levantei o avião levantou o voo, eu botei em modo avião, na expectativa, se chegasse no Rio, para você ver que tempo nós estamos vivendo, né? Olha só, se quando eu chegar no Rio, o mundo ainda é o mesmo, mudou alguma coisa, mas pousei aqui, ainda está funcionando. Agora, algumas pessoas que eu conheço me dizem que não conseguem acessar do seu celular. É o meu caso. É o meu caso. Alguns não conseguem. Agora, a maioria consegue. E também está uma discussão acalorada, né? Muita gente, muitos juristas, se posicionando em relação a se pode ou se não pode, né? E como a gente está numa fase de transição aí num direito meio fluido, ainda reina um debate no próprio X. Tem um debate no próprio X sobre se você acessar e postar alguma coisa, isso configura ou não subterfúgio, porque a gente precisa primeiro entender o que é que quer dizer subterfúgio, né, Caniato? Nos tempos que correm. Ninguém quer receber um boleto, uma multa de 50 mil reais em casa, né, Dávila? Você conseguiu, fez o teste, conseguiu acessar. Eu não sei se por conta da operadora de telefonia celular, eu tentei, até cheguei a apagar o aplicativo, baixei mais uma vez, mas não deu certo, viu, Dávila? Eu também, o meu não deu certo também. Então nós estamos na mesma turma aqui, não na turma do Mota. É verdade. Agora, Dávila, uma repórter de televisão questionou a porta-voz do presidente norte-americano Joe Biden sobre a situação que envolve o X no Brasil, se ela podia fazer uma rápida reflexão. E a Karine Jean-Pierre, salvo engano, ela respondeu o seguinte: acho que quando se trata de redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes. É uma forma de liberdade de expressão. Dávila, assim, claro, pegando essa fala da porta-voz do governo norte-americano, mas ampliando a reflexão sobre de que maneira o mundo pode começar a enxergar no Brasil, caso esse episódio do X não seja resolvido de forma célere, breve. Você acha que a gente pode ser incluído naquele grupo de países estranhos, para falar o mínimo? Acho que sim, Caniato. E é uma questão de atitude, de valores que rege uma sociedade. Veja nos Estados Unidos, né, o presidente da República se manifestando, porque ele sabe que a liberdade de expressão é um bem lá que é inviolável. Então, está garantido na Constituição. Qualquer, vamos dizer, líder político que acha que a sua autoridade está acima da Constituição, ele vai ser imediatamente bombardeado, não só por seus opositores, inclusive pelos seus apoiadores, porque isso é percebido como intolerável na sociedade norte-americana. No Brasil, ao contrário, veja o que acontece. Nós temos essa dualidade, como bem colocou o Mota e o Beraldo. As pessoas que sentem que elas têm voz nas redes sociais, ao ser cerceadas, evidentemente, reagem. Mas a questão é a postura das autoridades. As autoridades políticas, na verdade, censuram a liberdade de expressão porque acham que uma crítica a eles é uma crítica à instituição. Mas veja só, confundindo o papel da pessoa com a instituição. É aí que está a arma para censurar o cidadão brasileiro. É como se você fizesse uma crítica ao presidente da República, ao ministro, a um deputado ou ao ministro Supremo, e ele interpretar que aquela crítica não é pessoal a ele, a atuação dele, que essa crítica é a instituição. É uma coisa inacreditável na hora que a pessoa se confunde com a instituição. E isso é que é grave no Brasil, porque os detentores do poder no Brasil acham isso, acham que qualquer crítica feita a eles é uma crítica institucional, o que é um absurdo total, que não existe em nenhuma outra democracia. Então, na verdade, o que separa um país que preza a democracia é principalmente quando as suas autoridades estão lá para zelar pela Constituição, pela liberdade de expressão,
e não achar que qualquer crítica feita a eles é uma crítica à instituição. Isso é um absurdo total. Mas, no fundo, é isso a essência do espírito que movem as autoridades a censurar e a cercear a liberdade de expressão no Brasil. O relato das pessoas que dizem que estão conseguindo acessar o X, os sistemas das autoridades não estariam conseguindo bloquear a rede social porque teria feito uma atualização em os seus sistemas. Enfim, claro que são muitas informações e detalhes técnicos e não sabemos exatamente qual é a versão oficial diante desses relatos. Você, Beraldo, quer fechar? Quer trazer um outro aspecto dessa notícia, por favor? Na verdade, a gente tem pouca informação, né? Porque claramente me parece uma questão técnica, que vai ter uma justificativa qualquer, mas as reações são sempre as piores possíveis das autoridades que tomam essas medidas, né? Como eu falei anteriormente, sem ter um conhecimento profundo das consequências técnicas que tem uma decisão dessa. E aí a população respira de novo, ou pelo menos uma parte da população respira de novo os ares da liberdade. Pena que a gente sabe que esses ares não vão durar muito.